Curitiba, cidade com 1,8 milhões de habitantes para 1,25 milhões de carros. Todo mundo se impressiona com esse número, mas ninguém sabe o que fazer com ele. Você vê hoje Curitiba, a gente está com a maior frota de carros por habitante do Brasil. E não está diminuindo. A cada dia são vendidos mais carros no mercado. Esses carros estão aumentando. A nova lei de mobilidade urbana, que o projeto Voto Livre quer aprovar, tem um objetivo simples: salvar o trânsito do caos. Então nós estamos inevitavelmente caminhando para um colapso. Você chega hoje nos horários de rush, seja de manhã, seja depois do almoço, seja no final de tarde, Curitiba chega a parar em determinados momentos. Você demora 1 hora, um trajeto que normalmente você demoraria 10 minutos. É por isso que a lei de mobilidade urbana não vai beneficiar apenas os ciclistas. Facilitando o transporte da bicicleta, o trânsito melhora como um todo. E quem mais se dá bem com isso é justamente o motorista. As pessoas que utilizam o carro, elas vão ter um ganho enorme, porque o trânsito vai ficar mais fluido. Se a lei de mobilidade urbana conseguir 65 mil votos e for aprovada pelos vereadores, 3 coisas básicas vão mudar no trânsito. A primeira é o aumento de ciclofaixas e ciclovias na cidade. Curitiba tem hoje menos de 200 quilômetros de ciclovias e nenhuma ciclofaixa. O artigo 1º da Lei de Mobilidade Urbana dispõe que 5% da malha viária da cidade seja composta ou de ciclofaixas ou de ciclovias, como essa aqui. E seria bom justamente que a maioria delas passasse pelo centro, porque é um local onde ajudaria na prática a desafogar o trânsito da cidade. Essa rua, ela guarda as marcas da primeira ciclofaixa da história de Curitiba. Vocês podem ver que os cicloativistas que pintaram elas fizeram essas linhas amarelas aqui no chão e ainda deixaram a bicicletinha que representa a causa deles. E eles justamente tomaram essa atitude para mostrar, chamar a atenção da população para a necessidade de desafogar o trânsito da cidade através do transporte por bicicleta separado do transporte de carros. No modelo funcional, interconectando o centro da cidade com os bairros, não no modelo turístico. Muita gente não anda de bicicleta por um motivo muito simples: não tem onde deixar ela presa em um lugar seguro quando sai na rua. A lei também prevê solução para isso. Esse pedaço aqui de ferro é tudo o que restou do bicicletário que existia aqui no Terminal do Cabral. Na reforma que o terminal sofreu ano passado, ele foi eliminado e agora não existe nenhum local onde o ciclista possa deixar a sua bicicleta. E esse é justamente um dos pontos que a Lei de Mobilidade Urbana quer reformar. Eles especificam que existem 5 lugares onde deve existir obrigatoriamente um bicicletário. Além aqui dos terminais, eles dispõem que precisa ter bicicletário em praças e parques, em geral, na frente de prédios públicos, prédios do governo, em locais de grande comércio e compras como shopping centers e supermercados e instituições de ensino como escolas e universidades. Então, com isso, ela traz uma necessidade da administração pública fazer campanhas, inclusive utilizando o mobiliário urbano de forma ostensiva, reeducando toda a sociedade dessa estrutura. Se a lei de mobilidade urbana for aplicada, você não precisa nem comprar uma bicicleta se não quiser. A cidade pode te emprestar uma. A lei de mobilidade urbana prevê que em locais de grande acesso de pessoas o dia inteiro existam pontos de aluguel de bicicleta, onde você possa retirar a bicicleta em um ponto da cidade e devolver em outro. Essa iniciativa ela existe já com sucesso em outros países e, inclusive, ela é uma forte fonte de lucro para a cidade. A inserção da bicicleta ela traz vantagens gigantes para a economia local e para a sustentabilidade e para a mobilidade. Quando a lei for aprovada pela Câmara, a Prefeitura terá 270 dias para fazer um projeto. Nesse momento, a cidade começa a mudar. Melhoria para o motorista, para o motociclista, para o pedestre e para o transporte coletivo. Nós sinceramente acreditamos que a adoção da lei da bicicleta vai transformar Curitiba como um todo, a ponto de você perguntar para os cidadãos curitibanos que se você morou na cidade antes ou depois da lei da bicicleta, tamanho vai ser o impacto na economia, na cultura, na educação do curitibano. Curitiba, né, cara? Curitiba é a capital ecológica, a capital social, a capital da sustentabilidade. Amigo, Curitiba é a capital da mentira, é a capital do migué. Para você aí que mora numa outra cidade do Brasil, pode ficar sabendo, cara, Curitiba não é a Europa, Curitiba é um Brasil frio em que as pessoas não te cumprimentam no elevador.
Não, eu vou ser justo. Eu já conversei bastante com gente de São Paulo, do Rio, de Minas, do Nordeste, e eles, quando vêm para cá, realmente ficam bem impressionados com o transporte de Curitiba, que é avançado. Em geral, o pessoal chega aqui e fala: cara, esse transporte público de Curitiba é muito bom, cara. Esse ônibus vermelho que tem uma pista só para ele, é rápido. Tá, mas tem um detalhe: isso aqui foi feito nos anos 70, já está ultrapassado. Curitiba dobrou a população de 70 para cá. Lá na época desafogou o trânsito, mas agora ele já está afogado de volta. As ruas estão entupidas de carros, estão entupidas de motoboys e estão entupidas também de ciclistas ali se esgueirando no cantinho. Ninguém aqui tem dúvida que nem em Curitiba e nem nas outras capitais, nas metrópoles do Brasil, alguma coisa tem que ser feita. E não adianta, a bicicleta é a solução. Mas quando eu digo que a bicicleta é a solução, eu não digo que você que sempre andou de carro precise andar de bicicleta. Não, pode continuar andando de carro, sem problema. Esses dois caras que eu entrevistei, o Juliano e o Marcos, que foram os criadores da lei, nenhum deles anda de bicicleta. Um é empresário e o outro é advogado e eles vão para o trabalho de carro, vão normal. Mas você, curitibano, motorista, vote nessa lei porque ela vai tirar o ciclista do teu caminho. A bicicleta e o carro, eles não dão certo juntos porque um atrapalha o outro do modo como o trânsito é feito. Mas é justamente isso que a lei quer evitar. Se você é motorista, vote na lei da bicicleta porque a bicicleta vai sair do teu caminho. Se você anda só de ônibus, vote na lei também, porque uma parte da galera que fica te encoxando no expresso, no super ônibus vermelho às 6 da tarde, que é super lotado, uma parte dessa galera vai começar a andar de bicicleta também, vai ajudar a desafogar. Porque agora a gente chega no ponto que mais importa dessa lei, que é óbvio, ninguém aqui está fingindo de se enganar que os principais beneficiados com a lei vão ser mesmo os ciclistas. E aí eu digo como exemplo pessoal, sabe? Eu todo dia me fodo, porque eu ando de bicicleta e eu sou o que as pessoas chamam de ciclista apocalíptico. Apocalíptico, que é o cara que costura no meio dos carros e anda sem capacete, sabe? Eu tenho um encontro diário com a morte, meu amigo. Mas eu venço ela todo dia porque eu sou um brasileiro. E quando as ciclofaixas e as ciclovias já estiverem funcionando e realmente desafogando o trânsito da cidade, eu vou ter um ganho muito grande, porque o tempo que eu levo para ir do ponto A até o ponto B vai diminuir pela metade. E essa é a grande sacada. Para você, motorista, o tempo também vai diminuir pela metade. E uma parcela das pessoas que hoje andam de carro ou de ônibus vão querer, ainda que você talvez não queira, o que é perfeitamente compreensível, alguns vão querer porque vai ficar mais fácil, vai ficar mais cômodo andar de bicicleta. Se você está de saco cheio de sair do trabalho às 6 da tarde num ponto da cidade e só chegar na tua casa às 7, vote nessa lei. Porque aí, quem sabe, a gente vai ver funcionando a tal da sustentabilidade, não é? Sustentabilidade, aquilo que as empresas falam, não, uma empresa responsável, sustentável. Cara, isso até hoje eu não vi funcionando na minha frente. Porque, se for poder definir em poucas palavras, a sustentabilidade é preencher a necessidade do presente conservando os recursos para o futuro. E essa lei basicamente é isso, é uma medida de prevenção para evitar que o nosso trânsito vire uma suruba. Então, anote aí o endereço e cadastre o seu título eleitoral e, cara, faça esse bem para você mesmo. www.votolivre.org. Fica aí o lema de hoje. As chances de evitar a suruba na rua são suas. A chance de evitar a suruba na rua é sua. É isso.